Eu li o projeto da lei sobre a CPLP. Sem dúvidas alguma, esse vídeo é o mais importante que eu já fiz sobre a CPLP até agora, dia 3 de outubro de 2024. O governo português não está facilitando a entrada de estrangeiros. Ao contrário, está criando uma unidade especial de controle de entrada e afastamento de imigrantes que estejam ilegais, seja brasileiro ou não. O projeto cita apenas uma alteração sobre a CPLP e é o primeiro passo, sim, para que ele seja em cartão. Assista até o final e não caia na armadilha que vários portais de notícias estão trazendo sobre a possibilidade de chegar como turista e pedir a residência da CPLP. Primeiro, o projeto da Lei 23/15, número 1, não foi feito para facilitar a emissão da autorização de residência da CPLP, mas sim para criar uma unidade nacional de estrangeiros e fronteiras da PSP, a UNEF. E o texto retirado da própria lei é o que eu vou mostrar para vocês agora, para tratar do afastamento, readmissão e retorno de cidadãos em situação irregular. Mas não é só. Também institui o sistema SES, que é o sistema de entrada e saída de estrangeiros em Portugal, seguindo a linha e orientação da União Europeia. O projeto de lei número 23 tem esse intuito, mas também fala sobre a CPLP. E por ser o primeiro a apresentar o projeto aqui para vocês, eu acho que eu mereço que você deixe seu like e se inscreva no canal, você não acha isso? Isso fará com que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e todos saibam exatamente o que de fato está acontecendo. O que traz mais engajamento para o portal de notícia? Falar sobre a criação de uma unidade de controle ou falar sobre a facilitação de cidadãos da CPLP? A única alteração sobre a CPLP é quanto ao prazo de validade, onde se pretende retirar a validade de 1 ano apenas para que seja igual às outras residências, 2 anos. Mas hoje eu vou falar sobre o que vocês querem saber. Teremos ou não a possibilidade de pedir a residência da CPLP logo que for aprovado o novo projeto de lei? Eu acredito que não. Mas continue a assistir, que isso não é uma má notícia. A alteração singela que existe nesse projeto de lei é sim, como o ministro informou, faz parte de uma sequência de atos sequenciais para chegarmos na liberação da residência da CPLP. Eu vou explicar. Antes de mais nada, se ainda não sabe o que é a residência da CPLP, ela é uma autorização de residência que foi criada no ano passado e é possível solicitar de forma totalmente online, no prazo de 72 horas, quem pode e poderia requisitar já ter uma autorização de residência em mãos. O lado negativo é que era em papel, sem identificação e com uma validade de apenas 1 ano. Além disso, a União Europeia não aceitou a R da CPLP como uma autorização válida, inclusive intimou Portugal a prestar esclarecimentos sobre o papel que está totalmente fora do que é exigido por eles. Mas quem poderia pedir ou ainda pode? Aqueles que possuíam manifestação de interesse até dezembro de 2022 ou quem chegou em Portugal com visto ainda podem solicitar essa autorização de residência. Mas vamos à possível nova RCPLP. Na entrevista concedida no dia 26 de setembro, foi dito que temos duas mudanças a acontecer. Quanto ao acordo de mobilidade CPLP, ele precisa de dois tipos de mudanças. A primeira e de extrema importância é alterar a validade da residência da CPLP para 2 anos ao invés de 1 ano. Mas por quê? Pois um modelo uniforme de autorização de residência instituído e correto deve ter uma validade de 2 anos e não como era antes. Em outras palavras, não há como emitir uma residência da CPLP no modelo cartão sem que a CPLP tenha o mesmo prazo de validade da autorização de residência temporária, o que acabava por criar uma discriminação com a CPLP. No momento quando perguntou pelo alargamento do tempo, de 1 ano a 2, o prazo da autorização de residência, era a condição para elas, nos termos da lei portuguesa, poderem ser tratadas como as outras. E aqui fica um detalhe demasiadamente importante. Desde que foi aprovada a residência da CPLP, eu venho dizendo que se criou uma residência enfraquecida, anormal e que era passível de preconceito. E, infelizmente, foi o que ocorreu. Agora, o governo quer mudar, mas para mudar precisa, primeiramente, equalizar a residência da CPLP com a residência do modelo uniforme aprovado e adotado pela União Europeia. Ah, então depois, se for aprovada a alteração da lei, já teremos uma nova mudança e ela já poderá iniciar tudo? Não. Ao equalizar o prazo de validade da residência da CPLP, o governo passa a ter uma autonomia para revogar a portaria que criou a RCPLP de papel
E aí sim que teremos uma ideia de como será a autorização de residência CPLP 2.0. Depois de termos aquela norma aprovada, fazemos duas coisas. Revogamos uma portaria e começamos a emitir as autorizações de residência CPLP em modelo uniforme. Mas o governo já deixa a dica de que respeitará as normas europeias e não vai criar a nova residência da CPLP em desconformidade com o que a União Europeia exige. Ou seja, primeiro, iguala o prazo de validade da RCPLP com as outras autorizações existentes, 2 anos. Depois, se o projeto de lei for aprovado, revoga a portaria que criou a RCPLP em papel e, por consequência, começa a possibilitar que os cidadãos da CPLP possam pedir autorização de residência. E é aqui que mora um grande questionamento. As autorizações de residência da CPLP, se voltarem à RCPLP 2.0, somente poderá ser solicitada quando o estrangeiro já estiver no país e cumprir regras que ainda não sabemos quais serão. Minha opinião é comprovar ter um contrato de trabalho e recursos financeiros. Acho que vai mais ou menos nessa linha. O novo governo, desde que assumiu a gestão de Portugal, deixou muito bem claro que haverão regras mais rígidas, que não será apenas entrar no país. Agora, brasileiros e quem é de Timor-Leste tem dispensa de visto de turismo, mas primeiro tem que estar em Portugal com uma entrada regular para pedir a AR. O que isso significa? Possivelmente todos os requisitos para entrar a turismo serão exigidos, e isso significa entrar com uma passagem de volta, dinheiro, estadia e talvez algumas outras coisas mais. O problema que vejo nisso tudo é que terão que inventar que estão a passear igual a extinta manifestação de interesse. Imagina passar pelo crivo e convencer o agente que está a passear e depois preencher os requisitos que não sabemos quais são para conseguir a sua R da CPLP? Essa é a minha opinião e eu acho muito complicado. Soma-se a isso que teremos o controle de fronteiras muito mais rígido. Não se esqueça, o projeto de lei não é para facilitar, e sim para criar uma unidade de controle de fronteiras, o UNEF. É uma mudança simples e importante sobre a CPLP, mas isso não é o foco do projeto. Inclusive, o ministro deixou claro que, independentemente do país de origem que o migrante seja, os agentes entenderem que o estrangeiro não pode entrar, ele não vai entrar. Particularmente, acredito que teremos algumas coisas a acontecer até vermos tudo isso iniciar. Espero estar errado, porém há situações ocorrendo em Portugal que não podemos ter certeza sobre a aprovação inclusive desse projeto de lei. A ponto de curiosidade, já no dia 16 de outubro, 5 dias depois da votação desse projeto de lei, estará em votação uma pauta para limitar a quantidade de emissão de autorização de residência para estrangeiros. Essa limitação será aprovada? Acho muito difícil, mas demonstra que o sentimento de que Portugal está aberto para todos acabou. A época de migrar de qualquer forma, sem o visto, sem saber exatamente o que a lei permite, ficou no passado. Isso pode mudar? Sim, pode ser que mude e acredito que um dia lá na frente vai mudar. Por isso, se você está pensando em migrar, não deixe de pedir um visto. Se o projeto for aprovado e não existir uma facilitação para que você chegue em Portugal, já falando desde o início, cheguei para morar, tudo passa a ser muito arriscado. Então, preste muita atenção nisso. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês aqui, porque eu já tive acesso à residência da CPLP, o texto, na verdade, né, do projeto de lei que fala sobre, é uma única mudança no artigo 75, que é o que eu mostrei para vocês, e não corram riscos. Se você assistiu até o final, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e passa a seguir para eu saber que esse tipo de conteúdo também vai lhe ajudar, assim como ajuda milhares de pessoas nas outras mídias sociais, que eu tenho mais de 60 mil seguidores e inscritos. Um abraço e até lá!